Olá, queridos amigos, irmãos, mais uma vez estamos reunidos aqui para meditar um pouco sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. 15 minutos com Jesus, amém? Então eu convido você para que a gente entre em espírito de oração, para que o Senhor possa estar nos dando o entendimento dessa palavra, para que o Espírito Santo possa estar adentrando nossa mente, nosso coração, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nesse momento, levamos, Senhor, o nosso pensamento a Ti, Senhor, aí na sala do trono, e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, queremos agora, Senhor, pedir que o Senhor esteja conosco aqui, nos dando clareza de expressão, e todos aqueles que nos assistem, Senhor, possa estar também, Senhor, entendendo pelo poder do Espírito Santo a Tua palavra, a mensagem que temos hoje a levar. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então hoje nós vamos meditar no livro da Bíblia, é uma carta de apóstolo Paulo a Filemon. Você pode ter uma Bíblia na mão, pode estar acompanhando conosco, amém? Essa é uma carta pessoal de Paulo a Filemon. Eu quero ler com vocês os versículos, é um capítulo só, é uma carta muito pequenininha, e eu quero ler os versículos de 1 a 8, amém? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está na tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Amém? Veja que esta carta é uma carta de intercessão. O apóstolo Paulo, que está em Roma, ainda preso, prestes a sair da prisão, mas ele escreve a Filemon, intercedendo por um irmão chamado Onésimo. Veja aí que no versículo de 1 a 8, nós podemos identificar várias coisas. Primeiro, que provavelmente, então, Paulo estava em Roma e Filemon estava em Colossos. Ali estava a igreja de Colossos que se reunia na casa de Filemon. Outra coisa também que nós podemos aqui perceber é que Paulo está solicitando que Filemon receba algo dele. Ele vai enviar para ele de volta Onésimo, né? Mas Onésimo era então um escravo de Filemon que tinha fugido. Também dá a entender aqui que Onésimo tinha roubado algo de Filemon e fugiu. E ele foi procurar por Paulo em Roma, né? Então fica bem claro isso. Também fica bem claro que Paulo ainda não tinha estado em Colossos pessoalmente, mas que ele tinha conhecido Filemon, ele tinha evangelizado Filemon tinha se convertido através de Paulo, e que agora a igreja de Colossos funcionava ali, na casa de Filemon, ali que eles se reuniam. Se nós formos um pouquinho lá no livro aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram em pessoa. Então nós sabemos que Paulo ele ficava numa determinada região, né? Ali ele estabelecia a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Muitas pessoas eram convertidas ali com Paulo, eram evangelizadas, eram treinadas e acabavam por ir para as cidades mais próximas. E ali eles faziam, então, levantavam uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nada mais é a congregação daqueles que se convertem e passam a se reunir para o estudo da palavra, para perseverar na doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para participar da ceia do Senhor e para daí sair multiplicando, evangelizando, salvando almas para Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando almas para Nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente vê também é que Paulo conhecia Filemão, embora ele nunca tivesse em Colossos, porque ele que evangelizou e Filemão se converteu num dos trabalhos de Paulo, que possivelmente é em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade então muito próxima de Colossos. Então, como eu disse, Paulo ficava numa região, muitas pessoas de outras cidades vizinhas vinham onde Paulo estava, e muitas das cidades, como Paulo cita aqui em 1 Colossenses, capítulo 2, versículo 1, em Colossenses, primeiro capítulo, no versículo 1, que ele não esteve, né, em muitas cidades dessa, ele não esteve, mas ele orava, intercedia e ensinava essas igrejas, amém? Uma outra coisa interessante que nós vamos ver aí, então, é essa história desse escravo, do Onésimo. Ele era um escravo de Filemão, e quando ele foge da casa de Filemão, ele vai buscar Paulo e ele fica então um tempo sob a influência de Paulo. Naturalmente que essa pessoa não era uma pessoa íntegra, primeiro por ter fugido do seu senhor, segundo o que parece pela história que ele roubou, levou algo do seu senhor. Mas agora, sob a influência de Paulo, ele aceita Jesus, ele se converte e ele se transforma num novo homem. Então, uma das coisas muito importantes que nós podemos observar aí é a transformação das pessoas, é a mudança das pessoas. Verdadeiramente, esse homem tinha se convertido a Jesus, ele tinha mudado, ele tinha se transformado. E de um mau homem ele passou a ser um bom homem, né? Paulo afirma isso, da mudança ocorrida em Filemão. Por que esse homem mudou? Porque ele conheceu Jesus. Por que esse homem mudou? Porque ele teve sob a influência de um homem de Deus que ensinava a palavra. E agora então ele já era diferente, ele já era um discípulo de Jesus. Ele já ajudava Paulo, ele já era um ajudante de Paulo. Ele tinha realmente se transformado, ele tinha se arrependido dos seus pecados e ele estava à disposição de Deus, ele estava agora já na obra do Senhor. Então, essa carta, ela nos dá grandes lições espirituais. É muito importante tudo que ela, uma pequena carta, mas que fala de grandes coisas, que fala de valores espirituais. Eu queria agora comentar com você a respeito desses valores espirituais, né? Paulo, ele, em todas as cartas dele, em todo o trabalho de Paulo, ele está preocupado em levar Jesus para as pessoas, em falar do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas, de trazer, ganhar alma para Jesus. Então, ele traz os ensinamentos de Cristo à tona em toda a sua obra, em todo o seu trabalho. E ele ressalta, né, valores espirituais. Ele nos dá lições espirituais de muita importância para as nossas vidas. Porque nós temos visto pessoas que ficam na igreja, andam com a Bíblia na mão o tempo todo, falam de Jesus para as pessoas, mas muitas vezes a sua postura, o seu comportamento contradiz, né? Ela diz, eu sou crente, mas a gente fala assim, puxa, mas se essa pessoa é crente, qual é a vantagem de ser crente?
porque na verdade ela fala o que não faz. O comportamento dela não corresponde ao que ela tenta ensinar, ela tenta passar. Porque na verdade, assim como Jesus fez, Jesus não ensinou só falando, Jesus ensinou fazendo, Jesus ensinou demonstrando. E nós, será que nós temos tido, na verdade, essa prática em nossa vida? Será que ao invés de só falarmos de Jesus, de só mostrarmos as coisas que Jesus ensinou, nós temos dado testemunho de vida? Como tem sido o nosso comportamento diante do nosso próximo? Como que as pessoas têm nos visto? Porque a gente sabe que a gente aprende de diversas maneiras. Uma das maneiras é através da imitação. Muitas vezes as pessoas não dão ouvido às nossas palavras, mas elas não deixam de nos observar. Elas estão o tempo todo, principalmente para aqueles que pregam, que falam e que ensinam, as pessoas buscam mais no seu próprio comportamento do que nas suas palavras. Elas estão sempre atentas à nossa postura, à nossa forma de viver, à nossa forma de ser. Então, a gente vê que entre as várias formas de mudar as pessoas, as várias formas de provocar uma transculturação, mudar a cultura de alguém, influenciar a cultura de alguém, como Paulo influenciou aquele escravo de Filemon, as pessoas vivenciam, elas olham, elas veem a vida daquela pessoa, como que aquela pessoa tem se comportado. E muitas vezes o crente está mais preocupado, aquele que se diz crente, viu, irmão? Presta bem atenção no que eu estou falando, aquele que se diz crente, porque hoje nós estamos tendo um problema muito grande, porque as pessoas estão ridicularizando, as pessoas estão, sempre que nós vamos falar de Jesus, vamos falar da Igreja de Cristo para as pessoas, elas já dizem, mas eu conheço crente, e já começa a explicar o que esses crentes fazem. Eu conheço fulano que fala, mas ele faz isso. Então, não tenha dúvida que as pessoas ficam de olho em nós. Não tenha dúvida que as pessoas ficam analisando o nosso comportamento. Talvez a sugestão e a imitação seja o meio de comunicação mais usado na influência do que as palavras. Muitas pessoas não dão ouvido ao que nós falamos, não escutam o que nós falamos, mas não passa despercebido o que nós fazemos. Então, a sugestão, a imitação, são veículos muito fortes no processo de socialização, de aculturação, de transculturação. Então, se nós desejamos que uma pessoa mude, não basta falar. Nós temos que ensinar através do nosso modo viventes. Como que nós estamos vivendo? As pessoas têm que observar o nosso comportamento. As pessoas têm que sentir. E ela passa a mudar. Ela passa a receber influências nossas. Ela passa, se eu convivo, olha, todo contato social, ele tem efeito. Quando ele é contínuo e prolongado. Aquele que tem um poder de persuadir, aquele que tem o poder de comunicar-se com as pessoas através do seu gesto, das suas ações, do seu comportamento, ele provoca mudanças radicais nas pessoas. Ele consegue mudar as pessoas pelo seu comportamento. Muitas vezes não é tão eficiente a palavra. Então, irmãos, eu quero convidar você para estar comigo no próximo encontro, porque no próximo encontro nós vamos falar dessas grandes lições espirituais que o apóstolo Paulo passa através dessa carta a Filemon, com o objetivo de interceder por alguém, por um escravo, por uma pessoa menos favorecida, uma pessoa fraca, uma pessoa problemática, uma pessoa que
não apresentava um caráter favorável. Convido você para estar comigo no próximo encontro, amém? Todos os sábados, não, nós todas as semanas, né? Uma vez por semana, 15 minutos com Jesus. Esteja comigo porque nós estamos dando um estudo sistemático, contínuo da Bíblia. E ainda estaremos no próximo encontro falando dessa carta de Paulo a Filemão, amém? Deus abençoe. Quero pedir nesse dia que o Senhor esteja contigo para te dar todo o entendimento necessário, todo o espírito de discernimento daquilo que é bom e mal aos olhos de Deus. Amém? Deus abençoe.